Olá galera, nessa aula nós vamos falar sobre os números quânticos. Então, o que são números quânticos? Números quânticos são números que vão localizar o elétron na eletrosfera do átomo. Quais são esses números quânticos, né? Então vamos lá, são eles. O número quântico principal, está aqui, ó, a gente representa pela letra N, ele localiza o elétron no nível de energia, tá certo? No nível de energia. Aí nós temos o número quântico secundário, ou azimutal, que a gente vai representar aqui pela letra L, tá certo? E ele vai localizar o elétron no subnível de energia. Partindo agora para o número quântico magnético, que a gente representa pelas letras ML, ele vai localizar o elétron no orbital, tá certo? Lembrando o que é orbital lá da aulinha de teoria atômica, tá? Orbital é a região no espaço onde existe a máxima probabilidade de se encontrar o elétron. E o número quântico spin, que a gente representa por ms, ele vai indicar o movimento de rotação do elétron, certo? Vamos em frente. Agora vamos começar a falar sobre o número quântico principal. Quais são os valores assumidos por N, né? Pelo número quântico principal? São valores muito simples, né? Para cada nível, para cada camada de energia, você vai ter um valor de N associado. Aqui, por exemplo, na camada K, quanto é que vale o N? 1. Camada L, N, 2. Camada M, N3, camada N, N4, camada O, N5, camada P, N6 e, por fim, camada Q, N igual a 7, tá bom? Então, é muito simples de se memorizar. Começa com 1 e vai até o 7. Esses são os valores assumidos por N, certo? Agora, qual é o número máximo de elétrons por cada camada ou por cada nível de energia? Na camada K, nós podemos ter no máximo 2 elétrons. Na camada L, podemos ter no máximo 8. Na camada M, no máximo 12. Na camada N, no máximo 32. Na camada O, no máximo 50. Na camada P, no máximo 72 e na camada Q, no máximo 98. Lembrando que esse é o número máximo, tá certo? Pode haver menos. Esses três aqui, ó, estão em destaque, né? As camadas O, P e Q, elas estão em destaque porque esses elétrons são máximos. Porém, até hoje não se conhece átomos que conseguem chegar a ocupar todos esses elétrons aqui, tá? Na camada O os 50, na P os 72 e na Q os 98 elétrons. Agora vamos falar sobre o número quântico secundário, né? Que localiza o elétron no subnível ou na subcamada. Quais são os valores assumidos por L? Eles variam entre 0 e 3, sendo 0 referente ao subnível S, 1 referente ao subnível P, 2 referente ao subnível D e o 3 referente ao subnível F. Tudo bem? Qual o número máximo de elétrons por subnível, né? Nós vimos o número máximo de elétrons por nível, agora vamos ver o número máximo de elétrons que cabem em um subnível. No subnível S, o número máximo 2. No subnível P, o número máximo 6. No subnível D, o número máximo 10. E no subnível F, o número máximo 14. Lembrando que esse é o número máximo, mas podem existir menos elétrons nesses subníveis, ok? Vamos agora falar sobre o número quântico magnético, tá? O número quântico magnético vai localizar o elétron no orbital. Para isso, a gente tem que saber como é que o número de orbitais por subnível ele é encontrado.
certo? Porque você tem níveis, subníveis, agora nós vamos falar sobre orbital. Cada subnível vai ter um número X de orbitais, que vai obedecer essa regrinha aqui, ó, de menos L, passando pelo zero até mais L. Vamos ver aqui. Para o subnível S, o L vale zero. Então não tem como a gente ir do menos zero, passar pelo mais zero, né? Não existe isso. Isso aqui não existe. Então, quantos orbitais, nós vamos ter aqui? Um orbital apenas, que é o orbital zero, certo? Aqui no subnível P, que o L vale 1, certo? Então, nós podemos seguir essa regrinha aqui sem problema. Menos 1, passando pelo zero e mais 1, no total de 3 orbitais. Da mesma maneira, o subnível D. L igual a 2, então menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2, no total de 5 orbitais. Aqui no subnível F, o L vale quanto? 3, então vai de menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3, num total aqui de 7 orbitais. Então, só para você fixar, nós temos o número quântico principal, né, que a gente chama de N, localiza o elétron no nível de energia. Nós temos o número quântico secundário, L, que localiza o elétron no subnível de energia. E nós temos o número quântico magnético, que vai localizar o elétron no orbital. E o número de orbitais é dado por subnível. Cada subnível tem um número de orbitais. O subnível S, como eu já falei, tem um orbital. O subnível P tem 3 orbitais. O subnível D tem 5 orbitais. E o subnível F tem 7 orbitais. Beleza? Agora, vamos para o último número quântico, que é o número quântico spin, que vai indicar a rotação do elétron. Valores assumidos por ms. Ele vai ter aqui, ó, menos 1/2, né? Setinha para cima, isso é uma convenção, e mais 1/2, a setinha aqui, ó, para baixo. Professor, podia ser o contrário? Sim, isso é uma convenção que varia de autor para autor, tá certo? Então, podia ser o contrário, não tem problema nenhum. Lembrando, né, só uma observação, que orbital não é quadrado, certo? E elétron não é setinha. Isso são representações pictográficas, ok? Então, agora vamos ver o princípio da exclusão de Pauli, que diz o seguinte, que no átomo não existem 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Você pode ter 2 elétrons no mesmo nível, no mesmo subnível e no mesmo orbital. Porém, eles têm que ter spins contrários. Essa é a consequência do princípio da exclusão de Pauli. A consequência é que em um orbital, que a gente representa aqui, ó, por um quadradinho, podem existir no máximo 2 elétrons com spins contrários, né? Porque não pode existir um par de elétrons com os 4 números quânticos iguais. Então está aqui, ó, um está para cima e o outro está para baixo. Ok, pessoal? Então, nós vamos fixar mais esse conteúdo na próxima aula, que será sobre distribuição eletrônica. Obrigado por assistirem. Estou sempre disponível para tirar as dúvidas de vocês. Um grande abraço e até a próxima.